Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal Livros e Pedagogia. Eu me chamo Leno Gabriele, sou formada em Pedagogia e hoje vim falar para vocês algumas dicas que eu acho que seria interessante para vocês que estão começando na área, tanto ciência de pedagogia, mas de licenciatura em geral, que nem gramática, língua portuguesa, matemática, física e etc. Então eu trouxe aqui a minha colinha de sempre, né? Pra gente conversar sobre como ser uma melhor professora, como ser um melhor professor, tá bom? Desculpem pela espinha, tá enorme, né, gente? Não sai de nenhum, mas ok, vamos lá. Vamos lá, número 1. Mostrar para os alunos o que você pretende fazer ali na sala. Então, tipo, você vai falar como será a sua aula, como que vai ser a sua prática, vai falar também das regras, o que você acha que tem que ter na sua sala ou não, porque tem, por exemplo, comportamento, horário de entrada, horário de saída, horário para tirar dúvida, por exemplo. Você coloca na sua sala de acordo com suas necessidades e a necessidade da sala, certo? E você vai falar também o porquê da sua atividade, o porquê da sua matéria, que é interessante as crianças, né, os também adolescentes, saberem o porquê daquela matéria, né? Às vezes é uma matéria totalmente nova, que nem gramática, literatura, física, que tipo, que a gente não via lá em pequenininho e agora tá vendo. Então explicar o porquê que ele está estudando isso, qual a importância tanto da sua matéria em geral, quanto da matéria em específico. Por exemplo, eu preciso ensinar fração. Por que eu vou ensinar fração? Mostrar para eles o porquê, a importância, o contexto social daquilo e tudo mais, que nem fração eu uso em tudo praticamente, né? Então é difícil. Então, se você não ensinar bem ou se a criança não souber isso, quando ela estiver maior, daí ela vai, nossa, precisava ter prestado atenção mais na aula, entendeu? Próximo. O que falar no semestre. Então, como eu disse, eles precisam saber o que você vai pretender fazer. Então, tipo, você vai falar as matérias que você vai, os assuntos, né, os conteúdos desse ano, dessa matéria. Você vai falar os horários desses estudos, né? Os dias, os horários. Você também vai falar os dias dos trabalhos, seminários, se tiver provas. Pra gente, adolescente principalmente, tem que ter prazo. Mesmo que ele faça um dia antes, mas ele precisa ter um prazo. Quanto mais detalhado for esse prazo, que nem, ó, primeiro a gente vai fazer essa etapa, depois essa etapa, por etapas, melhor do que necessariamente um trabalho todo. Não, mostra tudo que vai ser preciso fazer, cortar em pedaços esse trabalho, entendeu? Porque se chega assim, o trabalho final vai deixar louco todo mundo. Então é interessante, principalmente em sala de aula, ter momentos para isso. Ou você coloca como tarefas as etapas. Sem, tipo, depois de todas as aulas eu vou dar um trabalho, não. Você tem que mostrar as etapas bonitinho para eles se organizarem na cabeça e etc. Tá bom? Então, você fala mostrar o quanto está satisfeito com seus alunos, também ver com eles se eles estão satisfeitos com a sua aula. Então, tipo, sempre ter uma troca entre vocês, é muito importante, tá bom? Então, nem que seja no final do semestre você faça um dia para mostrar como você está feliz, como mostrar as notas, a evolução deles, tá? É muito interessante. A próxima dica é mostrar um significado para aquilo que você está ensinando. Que nem eu já tinha dito antes, né? Você mostrar o porquê das coisas, né? Só que mais especificamente, mostrar os significados mesmo. Trazer algo social, algo do contexto do aluno para aquela sala de aula, para aquela aula, para que ele se sinta mais envolvido, entendeu? Então é um pouco diferente do outro mostrar o porquê e sim trazer, um pouco daquilo, mas trazer mais o contexto dele, jogos que ele vá se interessar, alguma coisa da realidade dele. Então,
algo que traga um significado, mesmo que seja totalmente diferente da realidade dele, o que é muito difícil para pensar, sempre traga de forma que, nossa, isso vai agregar, sabe? Falar com carinho mesmo, mesmo que seja uma matéria difícil, mas trazer um pouco, mesmo um pouquinho que der, tentar trazer para a realidade, sabe? Porque por mais que seja algo totalmente abstrato, se você deixar muito abstrato, sem um significado pelo menos, nem que seja um significado tipo assim, nossa, a professora faz com tanto amor, deve ser muito importante isso, falou com tanto carinho, então nem que o significado seja essa postura carinhosa, essa postura de, olha gente, eu amo, vocês vão amar também, tá? Coisa assim, básica, né, que é interessante a gente mostrar, né, ter uma postura de carinho com a nossa matéria, apesar das vezes ela ser um pouco longe da realidade do aluno, mas sempre trazer um pouquinho dela ou mostrar ela com bastante carinho, né? Outra coisa, é interessante você ver as dificuldades do seu aluno. Não tem problema, gente, vai ter aluno que não vai entender e tá tudo bem, tá tudo bem. Você vai fazer o seguinte, você vai retornar o assunto que ele tá com dificuldade. Se a sala toda tá com dificuldade, se a sala toda bombou na sua prova, o problema não tá só neles, pode estar em você, pode estar nesse conteúdo que é difícil realmente, pode estar na sua prática, mas primeiro vamos, né? Às vezes realmente foi a sala, estava difícil na época, tentou N motivos para os alunos não entenderem, né? O contexto da casa deles, o contexto da escola, o momento mundial, né? Daí é complicado mesmo, mas gente, não tenha medo, principalmente agora que vai voltar às aulas, não tenha medo de voltar, de revisar uma coisinha ou outra que o ano passado você viu que putz, não sabe de jeito nenhum. E, meu, tem mais coisa do que perder tempo que você deixar o aluno passar sem entender? Então, é pior do que você perder o tempo ali voltando no assunto. Então, volta no assunto, sem problemas, sem choradeira, sem medo. É melhor do que ele não aprender, tá? Então, pense nas dificuldades dos seus alunos e volte no seu planejamento se for necessário. Você não precisa, gente, voltar com a mesma aula, entendeu? O que eu quis dizer? Voltar com o assunto, mas você pode, às vezes, fazer uma revisão desse assunto, um jogo em que esse assunto tá dentro, coisas desse tipo. Não, tipo, ai, vou ter que dar aula de novo. Então, não necessariamente se você lá tentar uma prática diferente do que você tinha feito daquela vez, tá bom? E não vai, às vezes nem leva, tipo assim, nossa, 2 aulas. Não, às vezes é uma coisa muito rápida. Uma revisãozinha que você fez já é o suficiente pra ele, nossa, vir aquele estalo nele, tá? Então, é muito importante também a gente, na nossa prática, elogiar os nossos alunos. Quando você, gente, toda vez que você vê que ele tá evoluindo, que ele não só necessariamente alguma evolução na nota, mas você vê que ele tá mais maduro, que ele tá crescendo, que ele tá aprendendo. Elogie sem medo, gente. Ninguém vai ficar mimado que você elogiou, entendeu? Pare com isso. Pare com isso. Ninguém vai ficar mimado porque você elogiou. Então, elogie, não tem problema. E, por último, é interessante vocês, como eu já disse nesse vídeo anteriormente, gente, envolva sempre seus alunos na sua aula, sabe? Não só evoluir, assim, envolvendo com o contexto dele, trazendo coisa da vida pra sala de aula, coisa assim, mas envolver eles, tipo, tô com uma dúvida, quero perguntar, deve você dar um tempo pra ele perguntar. Professor, eu tenho uma curiosidade, vai lá, deixa ele falar a curiosidade dele. Professor, eu tenho que falar uma coisa, deixa ele falar. Não tô falando que é toda hora, gente. Isso aqui não é regra. Você vai fazer isso com a forma que der na sua realidade, né? Porque cada sala é uma sala, cada ano é um ano, né? Cada professor é um professor. Mas é interessante você envolver. Daí você vai pensar aí, antes
de você ir para a sala de aula, na hora que você fizer seu planejamento, seu plano de aula, você vai olhar, nossa, em que momento eu estou envolvendo meus alunos? Eu estou envolvendo eles com contexto? Onde que eu vou mostrar nessa atividade o contexto ou tá indireto? Que sentido é indireto? Porque às vezes realmente é uma coisa da nossa vida, mas a gente não para explicar para o aluno que é da nossa vida, falar isso. Então, eu vou falar para o aluno que isso tem a ver com a vida dele? Tá, talvez não, talvez sim. E outra, ele tá envolvido nessa aula, eu vou perguntar alguma coisa em voz alta, ele tem que responder em voz alta. Eu vou interagir com eles não vai ser só uma aula que eu tô falando expositiva, ele vai falar também, falar o que ele acha, mas não só vou deixar, mas eu vou instigar ele a falar. Eu estou fazendo isso? Se você estiver fazendo pelo menos um desses dois, não, parabéns. Você tá longe do tradicional, né? Um pouco longe, que isso é bom, estamos progredindo. E tá tudo bem, gente, você fez uma vez, na outra não deu pra você. Gente, aulas perfeitas não existem. A gente não dá aula, né? A gente media o conhecimento. Então, essa mediação não é perfeita. Por isso que a gente tem que estar sempre atualizando, sempre se formando, para que ela chegue perto do ideal, sabe? O ideal pro seu momento, pra sua sala, sabe? Às vezes não é o ideal, né? O ideal da educação. Não existe ideal. É o ideal para aquele momento, para aquela hora. Tipo, naquela hora, aconteceu uma bomba na escola. Eu vou dar o meu melhor naquele horário. O que der pra eu fazer, eu vou fazer, entendeu? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, que eu sempre esqueço de falar no começo do vídeo. Se inscreva se você é novo aqui. Se você não é novo, compartilhe com professores e professoras. Para quem é novo, bem-vindo ao canal. Tem bastante vídeo de livros, de rotina, de pedagogia, né? Porque é uma coisa que eu gosto muito. E pretendo mês que vem começar com pelo menos uma vez por semana vlogs de rotina docente. Acho que seria muito legal, vocês vão gostar, né? Então, um abraço pra vocês. Não deixa de seguir-me nas redes sociais, apesar de eu estar evitando entrar em redes sociais, mas pode ir lá que nos finais de semana eu estou lá, tá bom? Um abraço pra vocês, se cuidem, por favor, não vão em aglomerações, em festas, por favor. Deixe nos comentários aqui alguma dica que você acha que pode melhorar a prática do seu colega.